sem mais considerações, passar a tratar do tema que fui convidada a falar, que é a aposentadoria por invalidez, especialmente a emenda constitucional 70. Então, se eu falo da emenda constitucional 70, eu tenho que falar do regime próprio dos servidores. Mas antes de entrar propriamente dito no regime próprio dos servidores, eu quero fazer algumas considerações, embora essas considerações já tenham sido feitas nesta manhã, eu gostaria de relembrar algumas questões, porque, embora eu vá tocar a veia, já que estou entre médicos aqui, o detalhe do detalhe, eu gostaria de contextualizar esse detalhe no conjunto de proteção social instituído ou inaugurado com a Constituição de 88. Porque, embora a gente vá tratar um dos benefícios do regime próprio, é importante saber aonde que esse benefício se localiza no contexto maior de proteção social. O artigo 194 da Constituição, ele estabelece o conceito de seguridade social. E seguridade social, como o doutor Teodoro falava, ele abrange, para nós brasileiros, saúde, previdência e assistência. Aqui, embora tenha pessoas assim mais jovens, mas a grande maioria dos presentes sabe que até 88 a saúde era dirigida especialmente aos trabalhadores e seus dependentes. Foi a Constituição de 88 que transcendeu o vínculo laboral para o acesso à saúde. Então nós, a partir da Constituição de 88, todo brasileiro, e o doutor Teodoro falava, inclusive estrangeiro, se está no Brasil, tem acesso à saúde. Eu não vou tocar aqui sobre saúde, mas eu quero dizer que eu estou à disposição quando se tratar especificamente sobre saúde. Eu tenho uma visão da saúde, uma visão sistemática. Eu costumo dizer que, principalmente, as decisões judiciais sobre saúde representam a cereja do bolo, ou a cobertura de chocolate do bolo de cenoura. Porque a maioria das decisões judiciais diz que saúde é de direito de todos e dever do Estado e esquece que tem toda a massa do bolo de cenoura, e não só a cobertura. Então, porque nós temos preceitos constitucionais que determinam que os direitos sociais são de implementação progressiva. Então, isso não significa que todos têm direito a tudo. Tá? É uma implementação progressiva, não é hoje objeto das nossas considerações, por isso eu só gostaria de dizer que, com a Constituição de 88, nós não precisamos mais demonstrar que somos trabalhadores para termos acesso à saúde pública. A Constituição de 88, ela também institucionalizou a assistência social, que até então ela era dada muito como caridade. Então, porque na verdade, nesse sistema de seguridade social, eu tenho saúde estendida a todos e tenho a concessão de recursos quando esses recursos não podem ser obtidos pelo esforço próprio. Essa concessão de recurso, ela se dá de duas formas, através da previdência social e através da assistência social. Embora as duas tenham por objetivo conceder recursos, os objetivos e os preceitos são totalmente diversos. Porque a assistência social, já não mais como caridade, mas como direito, é a garantia do mínimo existencial. A ideia de assistência social é eu tirar a pessoa da miserabilidade. Já no que tange a previdência social não é isso. A previdência social tem por objetivo manter o nível de vida do trabalhador. Para isso que existe previdência social. Só que a previdência social, diferente da saúde e da assistência, exige uma contraprestação direta por parte do protegido. Então, o trabalhador, enquanto ele tem capacidade laboral, ele exerce atividade, é remunerado com isso e parte da sua remuneração é destinada à previdência social. Para quê? Quando ele esteja incapaz para o trabalho, quando ele esteja numa idade avançada, ele tenha um benefício que substitua os rendimentos do trabalho. Esta é a ideia de previdência social. Manter o nível de vida do trabalhador. Da assistência não, é retirar a pessoa da condição. Então, olhem a diferença. E enquanto a previdência social exige contribuição, a assistência não. Justamente por quê? Porque a pessoa é miserável, não tem condições nenhumas, então não há que se falar em contribuição. Por que eu faço essas considerações?
Porque diante da Previdência Social, e que no contexto no qual nós vamos inserir a aposentadoria por invalidez, porque é um benefício previdenciário, nós temos que saber os parâmetros, nós temos que saber os preceitos. Eu costumo dizer que o direito à previdência, ele é um direito que tem como pressuposto o cumprimento de um dever. Então ele anda junto, previdência, a obrigação de contribuir e o direito de ter acesso ao benefício. Só que não é como um seguro de carro, né, que eu pago e se eu não pago, ou se eu não pago todo, eu não tenho direito. É um seguro social, tem regras diferentes do seguro privado. E dentre estas regras, nós temos o que sustenta é a solidariedade. E eu costumo dizer o seguinte, que todo mundo reconhece a solidariedade quando, por exemplo, a pessoa contribuiu um mês ou um ano e ficou inválido e vai ter direito à aposentadoria por invalidez a vida inteira. Aí todo mundo reconhece a solidariedade. Agora, quando a pessoa se aposenta e depois continua trabalhando e não tem acesso a benefício, como o doutor Teodoro falou hoje de manhã, aí não. Aí ele tem direito a outro benefício. Eu costumo dizer que a solidariedade, ela é uma via de mão única, principalmente quando nós estamos diante do Poder Judiciário. Então, assim, a minha visão, inclusive, já que toquei no assunto, eu quero dizer que eu tenho uma posição contrária à possibilidade de desaposentar. Eu entendo que se for criada esta possibilidade, tem que se criar por meio do poder legislativo, estabelecendo as condições para que todos tenham o mesmo direito. O que está acontecendo hoje é que um juiz entende A, outro entende B, outro entende C. Por quê? Porque a desaposentação é uma criação jurisprudencial. Então, alguns juízes mandam devolver, outros não mandam devolver, outros negam. Então, às vezes, a gente tem pessoas que estão exatamente na mesma situação, um consegue e outro não consegue. Por isso que eu tenho sustentado que, enquanto não instituída via poder legislativo, eu entendo que não é possível a desaposentação. Mas isso é só eu ia fazer considerações hoje de manhã, eu disse não, depois eu vou estar com o microfone na mão, então faço as considerações depois. Então, retornando aqui, a Previdência Social é isso, é um direito que exige contraprestação, embora essas contraprestações não precisam estar estritamente ligadas ao meu benefício. A gente não diz que há um dever, mas esse dever não é simétrico. Tanto que eu posso contribuir um ano, um mês, e ter direito ao benefício que eu vou tratar agora, que é a aposentadoria por invalidez. Então, quando a gente fala de dever, esse dever não tem diretamente ligação com o direito. Ou seja, eu posso, por exemplo, ter contribuído a vida inteira, morrer sem deixar dependente e não ter benefício nenhum, se eu morro em atividade, por exemplo. Para onde que vai essas contribuições? Vai para o conjunto dos protegidos. Esta é a ideia. Então, é um seguro social em que tem direitos e deveres. Bom, em relação... eu toquei errado aqui. Em relação à Previdência, porque nós vimos que a Seguridade Social contém 3 direitos fundamentais. E em relação à Previdência, nós temos também uma subdivisão. Nós temos a Previdência obrigatória e a Previdência complementar. A Previdência obrigatória, ela significa que eu, em exercendo atividade, eu sou obrigado a recolher contribuição para depois, mais tarde, ter direito a benefício. Já a facultativa, a complementar, ela tem outro parâmetro, aí depende do meu ato de querer. O próprio nome diz, né? Obrigatória e a outra é previdência complementar. Até poucos dias, até poucos meses atrás, nós falávamos muito em previdência complementar no sistema privado. Não falávamos em previdência complementar no serviço público. Entretanto, no âmbito federal, hoje, nós não podemos falar que hoje é assim, mas nós sabemos que no máximo em 6 meses será assim. Né? Por quê? Porque a União, assim como todos os estados e municípios, poderão criar previdências complementares para os seus servidores públicos. Mas retornando aqui, a obrigatória,
ela se divide, e por enquanto é assim, eu tenho certeza que se eu estiver dando palestra aqui 10 anos, talvez seja uma outra realidade. Porque eu me lembro, e aqui tem as fiscais ex do INSS, minhas amigas agora da Receita, eu me lembro que logo que saiu a emenda 20, em palestras e eventos que nós estávamos juntos, eu dizia o seguinte, que nós estávamos caminhando para um regime único. E nós estamos caminhando para um regime único. E eu tenho certeza que aqui 10 anos eu vou dividir em regime obrigatório e complementar. Hoje ainda não. Hoje eu divido obrigatório em regime geral de previdência social e regime dos servidores públicos. Eles, embora estejam se aproximando muito, ainda possuem muitas diferenças. É claro que eu não vou aqui abordar todas as diferenças, mas, por exemplo, em relação à aposentadoria por invalidez, eu vou comentar como é no regime geral e como é no regime próprio, certo? As regras do regime geral estão no artigo 201 da Constituição e as regras do regime dos servidores estão no 40. A aposentadoria complementar, ou seja, aquela que vai depender de eu querer ou não, e aqui nós temos um estado produtor de petróleo, então eu vou dar aqui o exemplo da Petrobras. Imaginem que se eu sou funcionário da Petrobras e ganho 20 mil reais.